Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje a gente está trazendo aqui para vocês uma análise de um dos lançamentos mais recentes do cinema, agora que é o live action da Pequena Sereia, que se passa, obviamente, né, no ambiente marinho. Tem muitos animais aparecendo ali, tem bastante coisa que a gente pode aprender. E quem vai guiar o tom dessa análise é a Amanda, que, para quem não sabe, a Amanda é bióloga marinha, ela é especialista principalmente em peixes, manja tudo do mar, mas particularmente dos peixes, assim. Então, vamos ver. Bom, gente, vai ter, né, um pouco de spoiler, porque, enfim, né, A Pequena Sereia é uma história muito clássica, eu imagino que todo mundo deva conhecer. Espero que sim. Mas é baseada numa obra literária do Hans Christian Andersen, um escritor dinamarquês. A obra original é de 1837 e ela ficou muito conhecida depois da adaptação para as telinhas pela Disney, em 1989. Mais de 150 anos depois. Sim, foi um filme assim, muito importante para a Disney, porque marcou uma nova era de filmes da Disney, porque a Disney estava meio apagada ali na década de 80, né? E A Pequena Sereia veio ali mudar o tom da Disney. E agora, 34 anos depois, né? Em 2023, veio tão aguardado live action, né? A Disney tá nessa onda de live action e Pequena Sereia não podia ficar fora dessa. Como eu comentei, o escritor, o Hans Christian Andersen, é dinamarquês, então a história da Pequena Sereia se passa ali na Dinamarca, né, em alguma ilha, alguma região ali bem do norte. A história original. A história original, né, o norte do Oceano Atlântico. Inclusive, a Pequena Sereia, ela é super símbolo da Dinamarca. Essa estátua aqui que o Bruno tá mostrando na foto para vocês é uma foto lá do litoral de Copenhague, na Dinamarca, e é uma estátua da Pequena Sereia. E para vocês terem uma dimensão da importância da Pequena Sereia como símbolo para a Dinamarca, os dinamarqueses costumam presentear estátuas da Pequena Sereia para outros países. Que legal. E o Brasil tem também a sua estátua da Pequena Sereia, que é essa aqui que o Bruno tá mostrando. Fica lá em Brasília, né? Fica na frente ali do quartel da Marinha, lá em Brasília. Então temos também nossa Pequena Sereia em terras tupiniquins. Pra quem for aí de Brasília, dá pra ir visitar, tirar uma foto, vai ficar bem legal. E bom, o filme ele acaba trazendo, né, a animação acaba trazendo uma mistura de ecossistemas, né? Tanto na animação original, né, da Disney, como no live action agora. Mesmo a gente sabendo que é uma história que se passa ali no Oceano Atlântico, né? No norte do Atlântico. Até porque a diversidade que mostra no filme não condiz com a diversidade da Dinamarca, né? Do mar da Dinamarca, que seria bem menor. A gente tem, por exemplo, ecossistemas recifais, né? Que são esses cheios de corais, cheios de animais coloridos, né? Com muitas rochas ali aparecendo. Nós temos também essas florestas, eles chamam de kelp forest, né? Essas florestas de algas bem longas, que são típicas, na verdade, de uma parte do Oceano Pacífico, ali naquela região que banha os Estados Unidos. Na costa oeste, né? Na costa oeste dos Estados Unidos. Esse tipo de formação é típico dessa região, né? Inclusive no Procurando Dory, aparece, né? Quando eles estão chegando na Califórnia, eles atravessam uma kelp forest. Uma kelp forest, então eles acabam dando uma misturada em vários ecossistemas diferentes. Não só os ecossistemas, mas os animais em si, né? Quando o pôster da Pequena Sereia foi lançado, foi em março desse ano, muitos ictiólogos, né, que são especialistas em peixes, ou biólogos marinhos de uma maneira geral, viralizaram na internet comentando esses errinhos, né, de fauna da Pequena Sereia. Então essa imagem aqui eu peguei lá do Reddit, onde a pessoa que postou foi marcando ali todos os possíveis erros, né? Então ele diz assim que a Pequena Sereia é supostamente uma história que se passa no Oceano Atlântico, mas apesar disso, a maior parte dos animais que estão representados lá, principalmente os peixes, são do Oceano Pacífico. Aqui tem o Blue Tang, né, por exemplo, que é a Dory, né? Tem esse tipo de peixe-anjo aqui, que é típico do Pacífico. Típico do Pacífico. Outros peixes aqui, típico do Pacífico. O peixe-leão, também, que é um invasor aqui, né, dos nossos oceanos no Atlântico.
vários bichos, e não só do Oceano Pacífico, né? Colocaram ali também no meio uns peixes de água doce juntos, né? Pois é, tem uns peixes de água doce também, mas a gente vai deixar para falar sobre isso depois, né? A questão aqui é mostrar, assim, essa polêmica, entre aspas, porque é uma história de um lugar, mas tem uma fauna misturada e principalmente do Pacífico. E, bom, outra coisa que também causou um pouco de polêmica aí, né, de discussão, foi que os protagonistas, né, os animais que dão suporte a Ariel, estão muito realistas dessa vez, né? Tão muito, né? Olha o linguado como é que tá, né? Ele não tem expressão nenhuma. Obviamente ele não tem expressão, porque ele é um peixe, né? Peixes não expressam emoções com musculatura facial. Ainda que o Sebastião, eles conseguiram deixar ele um pouco mais cartoonizado nessa parte do rosto, né? Colocaram o olho baixando, a boquinha, eles até conseguiram, o que é um invertebrado, né? Conseguiram dar mais expressões para um invertebrado do que para um vertebrado aqui. Mas teve gente que não gostou muito dos protagonistas, justamente porque aqui, por ser um live action, acabou deixando eles super realistas, né? Ultra realistas. E acabou afastando um pouco da obra original da Disney, né? Porque muitos desses personagens nem existem no livro. Não, né? não existem, mas eles fazem toda a diferença na animação, né? O Sebastião e o Linguado são né, personagens super carismáticos, e o fato de no live action eles serem tão realistas perdeu um pouco, principalmente o Linguado. É assim, isso não incomodou a gente, Não. assim, a gente, na verdade, né, pra gente não fez diferença, mas a gente entende que sim, prejudicou um pouco. Principalmente para quem era muito ligado emocionalmente com a obra original e tal. Eu gostava muito do desenho, né, porque além do filme, teve um desenho, uma série animada que passava no SBT. Passava. E eu adorava essa série, então realmente... né, pega um pouco, mas ao mesmo tempo a gente entende que é um live action, né? O Rei Leão teve esse problema. Teve essa mesma também. Crítica também. Então, acho que é desafiador mesmo, né? Deixa aqui um comentário se pra você isso é um problema ou não, a gente quer saber sua opinião também. Mas vamos destrinchar um pouco, né, sobre os protagonistas. Então, começando pelo Linguado, que em inglês o nome dele é Flounder. E na animação de 89, o Linguado ele foi muito inspirado numa espécie de peixe-anjo, né? O peixe-anjo real, que é lá do Pacífico. Mas no live action, o Linguado foi inspirado em uma outra espécie. Que espécie que é, Bruno? Que é o sargentinho, o peixe sargento, muito comum aqui no Oceano Atlântico. Aqui no litoral brasileiro tem, no Brasil todo, talvez. Tem no Não sei Brasil se lá no todo. sul também, mas... Aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que é onde a gente mora, qualquer praia que você vai, assim, que tem um mínimo costão rochoso, você já encontra. Se eu não me engano, em alguns lugares do Brasil, ele é conhecido como castanheta das rochas. Nomes populares, Nomes né? populares, variam, assim. Mas esse bicho, então eles mudaram não só o gênero, mudaram a família também, uma família completamente diferente. E dessa vez pegaram um peixe do Atlântico, o que faz mais sentido com a história né? original. Só que isso é o linguado tanto da animação como do live action, porque o linguado, na verdade, não tem nada a ver com nenhum dos dois. O peixe linguado, na verdade, não é uma espécie de peixe, né? Ela é representada por centenas de espécies, né? Existe uma ordem, um grupo grande de peixes chamado de Pleuronectiformes, e os peixes dessa ordem são chamados de linguado, que é um dos peixes assim mais peculiares que existem, pelo seguinte motivo, né? Se vocês olharem essa foto dele aqui, vocês vão ver que ele é um peixe que tem os dois olhos do mesmo lado do corpo, assim, o que é bizarríssimo, né? Mas vejam só que interessante a evolução do linguado, né? Quando ele nasce, ele é um peixe que tem os olhos, né, um de cada lado do rosto, né, da cabeça, assim como todos os outros peixes. Só que conforme ele vai avançando no seu desenvolvimento, um olho que tá de um lado vai migrando pro outro lado. Olha só que doideira, dá pra gente olhar aqui nas imagens, né? E aí o linguado, que tem uma posição e que nada assim na coluna d'água, ele deita, né, adquirindo um hábito bentônico em cima ali do substrato, começa a nadar de lado, justamente com os dois olhos assim
mirando pra cima, né? E uma coisa curiosa é porque em inglês, flounder, né, pode significar tanto linguado, mas também é um verbo, que significa tropeçar, estrebuchar, debater. Então, na verdade, o nome do linguado em inglês, do personagem da Pequena Sereia, é um trocadilho, que não faz sentido em português. Então, lá é um trocadilho tanto com um peixe, chamado linguado, como com o fato dele ser meio desastrado. Isso, e tudo que é mais. o verbo to flounder, Que é o né? verbo to flounder, mas em português não faz muito sentido. Não faz sentido essa piada, nem piada, né? Esse trocadilho. Então fica só um negócio, nossa, não tem nada a ver com linguado mesmo. Pois é. E aí agora nós temos, o Sebastião, né? O Sebastião, que foi do live action, um dos meus personagens favoritos. Achei que ele tá muito legal ali. E é bem interessante, porque tem uma discussão se o Sebastião representa um siri, um caranguejo ou uma lagosta. O que vocês acham? Comenta aqui pra gente. O que você acha que parece mais o Sebastião? Porque, né, Amanda, lá no começo, o Sebastião lá da década de 80, né, ele parece uma mistura de alguns bichos, né? Sim, oficialmente, como é mostrado no filme mesmo, né, ele se atribui como um caranguejo, né? Então, no filme, eles se referem a ele como Crab, que é caranguejo. Mas muita gente acha ele parecido com uma lagosta, né? Porque as lagostas, elas têm as pinças, né, muito alongadas, muito grandes. E a dele é enorme, né? É enorme mesmo, e tem esse rosto bem alongado. Então, realmente, né, esse rosto dele parece muito mais de uma lagosta do que de um caranguejo. Mas, por outro lado, né, as lagostas têm esse abdômen completamente alongado, com essas nadadeirinhas, assim, no final, que isso ele não tem. Então, assim, de acordo com a Disney, ele foi baseado numa espécie de caranguejo vermelho, inclusive o caranguejo vermelho da Jamaica. E inclusive, né, a música que ele canta, que é Under the Sea, em português eu não lembro como foi traduzida. Eu não lembro o nome da música em português. Mas enfim, aquela música que ele canta ali sobre as maravilhas do mar, né, que ele tenta convencer a Ariel de que ela não deve querer ir pra superfície. Não precisa, né? Ela tem que ficar ali no mar, que no mar tem tudo que ela precisa. Então essa música, a batidinha dela é meio que um reggae, né? E aí é justamente porque ele é baseado numa espécie de caranguejo da Jamaica, né? Então Jamaica, reggae. Só que essa espécie da Jamaica é um caranguejo mesmo, que em português, em inglês é tudo crab. Mas em português tem uma diferenciação que a gente chama de nomes populares de caranguejo e de siri. Onde caranguejos são aqueles que têm as patinhas, né, o último par de patas adaptado para locomoção terrestre, enquanto os siris têm o último par de patas adaptados para locomoção aquática. Então os siris, eles nadam, né, eles têm uma nadadeirinha aqui no fundo, que eles batem para nadar. E na animação, claramente, mostra, no live action, aliás, claramente mostra isso, né? O Sebastião nada no meio da coluna d'água como um siri. Então, apesar de ser baseado num caranguejo, ele foi representado como um siri. O que faz mais sentido, né? Mas lembrando que em inglês é tudo crab, né? A gente aqui que nomeia, né, diferente. E outra coisa bem legal é que dá pra ver que o Sebastião é um macho, é um caranguejo, um siri, né? No caso, macho, porque tanto nos siris como nos caranguejos a gente consegue diferenciar macho e fêmea pelo abdômen desses bichos. O Bruno vai mostrar pra vocês aqui como que é. Olha só que legal, né? Então aqui nós temos um macho aqui em cima e uma fêmea aqui embaixo. Olha o desenho aqui dessa peça aqui, dessas peças aqui debaixo do abdômen. Na fêmea, olha como eles são largos, são enormes, enquanto que no macho é bem fininho essa parte aqui. Por quê? Porque na fêmea é essa região que vai estocar os ovos durante a reprodução. Então é todo adaptado para ter um espaçamento maior ali para armazenar esses ovos e depois poder fazer a postura. Então, quando a gente olha aqui no Sebastião do live action, dá para ver que o formato é esse mais compridinho aqui, que bate com um siri macho. Então isso foi bem legal. Inclusive, se você gosta de siris e caranguejos, tem uma página excelente chamada Oh Crab, que tá no Twitter, tá no Instagram, no TikTok, de uma pesquisadora que trabalha com esses bichos e ela ensina bastante coisas legais. A gente vai deixar o link na descrição. É bem legal mesmo. E outro personagem que aparece, né, é o Scuttle, que também é uma espécie que mudou. É um personagem que mudou de espécie entre a animação e o live action,
que o nome em português é Sabidão. Sabidão. E que no live action foi o meu personagem animal favorito, assim, um personagem muito engraçado. Na animação, se eu não me engano, ele é um macho, ele é uma gaivota macho, mas no live action ele é representado pela espécie ganso patola e é uma fêmea. Na animação, o Scuttle, né, o Sabidão, é uma gaivota, tanto que aparece ele em cima das rochas, sempre conversando com o Ariel, assim. E no live action, a gente meio que levou um susto, porque quando mostra ele a primeira vez, mostra ele mergulhando, conversando com o Ariel lá no fundo do mar. Eu falei, nossa, mas gaivotas não mergulham tanto assim, né? Que não é uma gaivota agora. E aí depois olhando bem, eu falei, nossa, tá meio estranha essa gaivota. Mas aí depois a gente foi pesquisar e o Scuttle do live action foi baseado em uma outra ave marinha, que é o ganso patola. Que não é ganso também. Que não é ganso, mas ele é um parente próximo das fragatas e dos pelicanos. E o ganso patola, sim, é uma ave marinha que mergulha, inclusive pode mergulhar em até profundidades de 40 metros, Bem o que é profundo. bastante coisa. Tem essas membranas bem adaptadas ali nas patas pro nado. E realmente ficou bem parecido mesmo, né? Ficou perfeito, assim, muito bom. A gente gostou bastante. E aí nós temos a melhor vilã da Disney de todos os tempos, né? Sempre rouba a cena quando aparece. Já tinha sido assim lá no live action, não, na animação. Foi assim de novo no live action, que é a Úrsula. A Úrsula, que é claramente, inclusive ela foi oficialmente inspirada numa drag queen. A Divine, né? Uma drag queen muito popular na década de 70, 80. Depois vocês procuram as comparações na internet, mas na animação aqui, ó, claro, ela tem a maquiagem toda de drag Divine, queen. Muito legal. Igualzinha, super legal. Ela é maravilhosa. E aqui nessa animação, no live action, aliás, eles colocaram um detalhe curioso, que foi o fato dela ter tentáculos de cefalópodes, né? Então parecem muito tentáculos de polvos, né? São todos, ao invés de serem compridos como os das lulas, eles são distribuídos radialmente, né, para todos os lados. E também tentáculos com bioluminescência, onde algumas regiões dos tentáculos brilham. As ventosas. As ventosas, né, brilham. Isso faz sentido porque mostra ela vivendo em regiões profundas no oceano. É até interessante, né? Porque, mais uma vez, né, associa-se regiões escuras, né, com coisas do mal, né, com vilão, enfim. Sempre essas regiões de caverna ou de mar profundo sempre estão associadas a coisas, assim, malignas, entre aspas, né, sendo que não tem nada a ver. É sempre a associação da sombra é ruim e a luz é bom. E a luz é bom, né, mas enfim... de qualquer maneira, muitos animais, né, que vivem no oceano profundo, na verdade a maioria dos animais que vivem nas profundezas possui algum tipo de bioluminescência, né, produz ou se associa com animais pequenos que produzem luz ou bactérias, enfim. E existem polvos que sim são bioluminescentes. Aqui a gente colocou uma imagem de duas espécies diferentes. Esse aqui da direita é o polvo de vidro. Esse outro da esquerda não tem nome popular, mas é uma espécie de polvo que vive no Oceano Pacífico. E a gente até achou meio parecido com a Úrsula, né? A disposição dos tentáculos. Então bem parecido, mas foi muito legal, assim... ter a Úrsula tão bem representada, né? E excelente atuação da atriz, né? E representada por um animal muito emblemático, né? Um animal muito inteligente e tal. Foi bem legal mesmo. E aqui no live action, ela chama, né, as duas Moreias de meus bebês, não? Como é que é? My boys, meus meninos, né? Ela tem duas enguias de estimação que são meio que os capachos dela, sim, né? Que na animação são a Flotsam e a Jetsam. Mas no live action a gente entendeu ela chamando as enguias as Moreias de outros nomes, né? Não lembro que nomes são, mas eu lembro de não ser Flotsam e Jetsam e eu lembro muito dela chamando as Moreias de My Boys. Então... E aliás, as Moreias estão assustadoras aqui, como a Moreia normalmente é, né? Ela já tem uma cara assustadora, naturalmente. E um ponto muito importante que a gente estava conversando agora há pouco é sobre como aqui eles cometem um erro que é frequentemente visto
em desenhos e animações do fundo do mar, que é mostrar uma enguia elétrica no mar. Sim. Porque o peixe que é conhecido como enguia elétrica, que ele é alongado e ele dá choque, não vive no mar. E não é uma enguia. E não é uma enguia, que é o poraquê. Em inglês ele é conhecido como electric eel, né? Então enguia elétrica, mas ele não faz parte do grupo Anguilliformes, né? Do grupo das enguias. E das moreias. E ele também não vive no mar. Ele é exclusivamente de água doce. Não existem enguias que dão choques violentos igual elas no mar. Pois é, então mais um errinho, né? E a espécie que inspirou a Flotsam e a Jetsam é a espécie de moreia verde, né? Que é um bicho muito interessante, né? Tem essa coloração meio esverdeada, com as manchinhas, muito alongado. Um bicho que fica ali sempre escondido no meio das rochas, dos corais. Então essa foi a principal inspiração para a Flotsam e a Jetsam, mas as enguias, como o Bruno falou, as enguias moreias, enfim, os anguilliformes, né, que são esses peixes alongados desse grupo, não dão choque, tá? Quem dá choque é o poraquê, que é aqui da Amazônia, de água doce, não tem nada a ver com as moreias. Outros bichos que aparecem, que são super legais, né? Na música do Sebastião é quando aparece eles, né? E são os coiós, que são conhecidos também como falsos voadores. Por que falso voador? Olha o tamanho da nadadeira peitoral desse bicho. É enorme, simplesmente gigantesca. E aí muita gente acha que eles são aqueles peixes voadores, né? Que saltam para fora da água, abrem as nadadeiras e planam por grandes distâncias. Mas na verdade esse não. Ele abre as nadadeiras para parecer maior do que ele é e de repente afugentar um possível predador que queira chegar perto aqui. E esses bichos foram muito bem representados. Sim. Na animação a gente percebeu eles logo que eles apareceram. E eles são muito coloridos também, né? Dependendo de como a luz bate nas nadadeiras, dá para perceber bem esse padrão de cor puxado para o azulado, assim. Ficou muito legal. Embora eles não giram isso aqui igual um helicóptero de Da Vinci, né? A nadadeira não gira desse jeito. Ela só abre e fecha mesmo. Mas tudo bem aqui pra animação ficou legal, parecendo uma dança de cigano, né? Assim, mexendo. Bem interessante. E só pontuando que existem sim peixes voadores, né? Existe uma espécie de peixe que chama peixe voador, que esse sim consegue sair para fora d'água, saltar e planar, né, por uma determinada distância, mas não é esse peixe aqui, não tá? É esse espécie. Aqui é o coió e ele vive mais associado ao fundo mesmo. Ah, e mais uma coisa. E esse é do Atlântico, né? E esse é do Atlântico. E mais uma curiosidade, né? Esse negócio que tá atrás da Ariel, né, que parece uma planta, na verdade é lírio do mar, né? É um animal. É um animal, gente. É um parente das estrelas do mar. Estrela do mar, ouriço do mar. E assim, gente, o filme mostra muita vida marinha, são muitas espécies de corais, de esponjas, de peixes mesmo. Então, assim, pra gente fazer uma análise disso tudo, nossa, tem que assistir outras vezes pausando, prestando atenção. Quando sai nos streamings, né? Quando sair na Disney Plus, a gente faz isso e traz um vídeo mais detalhado. Mas isso que a gente tá colocando pra vocês... São só os principais, o que a gente lembra, assim, que a gente fala, nossa, vamos colocar isso na análise. E que a gente conseguiu imagem também, né? E que a gente conseguiu imagem disponível na internet. Outros bichos que aparecem bastante aqui são os moluscos, né? Então, além da Úrsula, que é baseada num polvo, mas a gente tem também esses moluscos diferentes aparecendo, esses daqui que inicialmente eu pensei que, será que é um lírio do mar? Mas não, isso aqui é um polvo mímico, que é uma espécie de polvo capaz de imitar mais de 10 animais diferentes, por isso polvo mímico, né? Ele mimetiza mais de 10 animais diferentes lá do Pacífico. E essas gelatinas que aparecem aqui todas esticadas são moluscos também, que são os nudibrânquios, né? Sim, são moluscos... Bom, gente, os moluscos são incríveis, né? Tem uma grande diversidade, assim, tipos diferentes. Mas os nudibrânquios, eles são moluscos gastrópodes, são parentes das lesmas, né? Só que Como é que chama em português? Eles vivem no mar. Tem um nome popular, eu esqueci agora. Mas tem alguns que chamam de anjo do mar. Tem algumas espécies que eles chamam. É um grupo bem diverso. Uns dragão, uma das várias espécies chamadas de dragão marinho. Dragão do mar. Marinho, que ele é azulzinho, assim, bem diferente. São bichos muito bonitos, São né? muito bonitos, muito diferentes. Então,
além da grande diversidade de peixes e corais, tem uma grande diversidade de moluscos, também a pequena sereia, e também aquela mistureba ali de moluscos de várias de tudo regiões que é canto, do mundo, né? E aí, o ponto mais polêmico, talvez, é a quantidade de espécies de água doce que aparece, assim. Não só... O mais polêmico foi quando saiu o pôster, né? Porque aqui aponta para 2 espécies. Essa de cima aqui foi a que chamou mais atenção. Porque isso aqui não tem discussão. Isso aqui é claramente um pirarucu. Que pra gente que mora aqui no Brasil é um peixe bastante conhecido. A gente sabe que ele vive lá na Amazônia, é um dos maiores peixes do mundo. De água doce. De água doce, né? E ele claramente não vive no meio do oceano, né? Então Sim. foi um problema, e esse aqui foi o bicho que causou muita discussão na internet. Causou muita discussão. Quando apareceu, né? E aí, o pessoal do Peixe nas Redes, que é uma página também sobre peixes, que eu também sou colaboradora, então a gente vai deixar o link para vocês aqui, do Peixe nas Redes. Mas o pessoal também reparou em um outro peixe de água doce, que é esse aqui da setinha de baixo, que é o acará papa-terra, que é um ciclídeo, né? Família dos ciclídeos, que inclui também a tilápia, os acarás, de uma maneira geral. E é um peixe de água doce, né, gente? Tem aqui no Brasil também, né? A espécie é Geophagus brasiliensis. E, enfim, 2 peixes de água doce só no pôster da Pequena Sereia. Então o pessoal já ficou meio ali atento. Nossa, como assim? Peixe de água doce no mar? Gerou essa discussão. Mas como o Bruno falou, isso no pôster. E no filme? Bom, no filme a gente não viu nenhum pirarucu, nenhum acará papa-terra. Pode até ser que eles tenham passado muito rápido. Passado batido. Ou que por conta, como eles lançam o pôster antes, pode ser que eles tenham tirado da animação o modelo. Porque na animação é isso, né? Você renderiza, são vários modelos, um atrás do outro, com várias camadas. Você deleta uma camada, renderiza de novo e pronto, né? Pode ser que eles tenham tirado da versão final do filme. Mas tem outros que escaparam aí também, né? Tem. Quando a gente estava assistindo o filme, tem uma cena que mostra a Ariel lá toda bela. Inclusive, a atriz é maravilhosa. A gente ficou apaixonado pela Ariel da Halle Bailey. E ela tá ali brincando, assim, com uns peixinhos vermelhinhos. E esses peixinhos vermelhinhos, eles lembram muito os lebistes, ou guppies, ou barrigudinhas. Peixinhos enfim, de aquário. aqueles peixinhos vivíparos, né? Que dão à luz a filhotes prontos, assim, por isso que eles ficam barrigudinhos. E tem vários desses guppies, assim, vermelhinhos. Falei, nossa, isso aqui é um peixe de água doce, né? Então, isso na hora a gente reparou, assim... E quando a gente achou essa imagem aqui na internet para ilustrar esse momento, o Bruno reparou nesse peixinho desse cantinho aqui, perto da cauda aqui. dela. Eu falei, nossa, isso aqui parece um peixe tetra, né? Também um peixe de aquário que tem por aqui. A gente aumentou para ver e falou, nossa, é ele mesmo. A Amanda lembrou, nossa, é o tetra Mato Grosso, né? O peixe Mato Grosso. E quando você olha aqui, ó, a mancha escura na nadadeira dorsal, essa manchinha aqui atrás dos olhos... A mancha escura na nadadeira anal aqui também. A coloração meio vermelha aqui perto de onde estão as brancas. É claramente esse peixe, né? E com certeza se a gente pegar, reassistir o filme com atenção, pausando, a gente vai pegar muitas outras espécies ali fora de contexto, né? Fora de peixes de água doce no mar. Vai acabar aparecendo também. Fora que a própria Ariel... ela parece ter uma cauda de beta, né? Em vários momentos, assim. É aquela cauda que parece que são várias saias, né? Assim, vários tecidos. Nadadeira bem alongada. Uma nadadeira bem alongada. Muitos raios. Várias partes, assim. Parece uma camada multitecidos. E parece ter sido bem inspirado nos peixes beta. Que são peixinhos de água doce também. Que também são né? peixes de água doce, né? No oceano eles não têm. Não lembro de nenhum peixe que tenha essa nadadeira tão elaborada assim. Sim. Mas e aí, né? Com tanto peixe ali fora de contexto, parece que faltou uma consultoria científica, não é mesmo? Inclusive, a gente foi até pesquisar, a gente não viu nada de consultoria científica e pela quantidade de errinhos, entre aspas, né, de espécies que não eram para estar ali, a gente imagina mesmo que não teve consultoria científica. Mas, afinal de contas,
uma consultoria científica nesse tipo de filme importa? Será que importa? A gente trouxe aqui uma comparação com 2 outros sucessos da Disney, né? Disney e Pixar, que é Procurando Nemo e Procurando Dory, que são filmes que tiveram, sim, uma consultoria científica e uma baita de uma consultoria. Esse cara dessa foto aqui, esse pesquisador simpático, se chama Adam Summers. Ele é um pesquisador lá da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e ele trabalha com biomecânica de peixes, enfim, é um pesquisador, assim, excelente. Inclusive, ele tem um projeto de escanear, fazer uma tomografia computadorizada de todas as espécies de peixes do mundo. São mais de 30 mil, tá? Então, um projeto ousado. Projeto ousado, né? E ele que foi o consultor de Procurando Nemo e Procurando Dory. Ele trabalhou por cerca de 3 anos com a Pixar para fazer essa consultoria. E o filme, né? Os filmes ficaram incríveis. E aí perguntaram para ele, né? Se consultoria importa. Então, olha a pergunta que fizeram para ele. Importa se você está certo quando está contando uma história para entreter? E qual que foi a resposta? Pois é, e ele respondeu assim: em algumas circunstâncias, não acho que isso importe. Mas com um filme de animação sobre sistemas vivos reais, quando você usa a verdade, sua complexidade e beleza como um trampolim para a história, você adiciona um nível de seriedade que é de vital importância para criar um apelo amplo e profundo. E a gente concorda plenamente com essa afirmação. Tanto que Procurando Nemo se tornou um símbolo da biologia marinha Com certeza. na cultura pop, porque ele não ficou menos bonito por tratar apenas espécies reais dentro de contextos reais. Pelo contrário, ele é um filme maravilhoso que atraiu muito o interesse das pessoas para o fundo do mar, para a conservação marinha. Então foi um acerto enorme da Disney. E o que o Adam quis dizer com isso é que, assim, como Procurando Nemo é sobre um sistema real ali, então é sobre bichos reais que vivem naquele tipo de ecossistema, então a consultoria, ela precisou estar ali, né? Porque isso tudo deu essa veracidade, essa profundidade para a história, tornou a história real. Mas, de acordo com ele, para outras circunstâncias não importa. Na nossa opinião, né, eu posso falar por nós dois, a gente também acha que para alguns filmes não importa mesmo. A Pequena Sereia não faz diferença para a história. A história é muito focada na sereia, não no fundo do mar. Não no fundo do mar. E aí as sereias não existem, né? Então... Justamente. Mas, por outro lado, seria interessante ter tido uma consultoria por um outro motivo, que é a questão, assim, da natureza, do meio ambiente. Porque hoje o mundo mudou, as pautas ambientais, elas estão e precisam estar em alta, né? Então, ter uma consultoria nessa área demonstra uma preocupação maior com aquele ecossistema que você está representando. Então, por mais que eu ache que não precisava, não faria diferença para a história, mas teria sim sido muito legal e muito importante eles terem feito isso, né? Então, deixa aqui a sua opinião. O que você acha? Você acha que é importante, que deveria ter feito ou que não fez diferença pro filme? Comenta aqui embaixo que a gente tá Comenta aqui. curioso pra ver. E só uma coisinha que eu queria compartilhar, né? É que o Adam Summers, verdade, até hoje, ele dá palestras sobre Procurando Nemo, sobre Procurando Dory, né? Então, ele faz um trabalho de divulgação científica muito legal em cima desses filmes que ele mesmo deu consultoria. Foi muito legal. E nós conhecemos ele, né? A gente teve essa oportunidade. No comecinho do ano passado, eu fui fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos e eu consegui uma bolsa para ir na instituição que ele trabalha, né, que fica na ilha de Friday Harbor. Uma ilha muito legal. Uma ilha lá perto do Canadá já. E eu fiz uma tomografia computadorizada de algumas espécies dos meus, né, de peixes que eu trabalho. Conheci ele, infelizmente foi por um breve momento só, mas foi muito legal estar ali naquele ambiente, fazendo pesquisa ali. Contribuindo com o projeto. Com esse projeto dele de escanear os peixes, e foi muito legal, assim. Foi incrível mesmo. Fora vários bichos que a gente viu, nossa, incrível. E bom... A outra coisa interessante de comentar é sobre a Lenda das Sereias, né? Que a Lenda das Sereias
ela aparece em vários pontos do mundo. Em várias culturas, e né? apesar do que dizem alguns documentários falsos por aí, né? Não, a gente não tem nenhuma evidência de que sereias existam na vida real, mas a gente sabe que essas lendas foram baseadas em avistamentos de animais reais. Então, principalmente cetáceos, como golfinhos e baleias, e sirênios, como o peixe-boi, por exemplo, são alguns dos principais animais que acabaram inspirando a lenda para sereias. E a gente já falou sobre isso aqui no canal. A gente tem um vídeo só sobre a lenda das sereias que a gente vai deixar aparecendo aqui para quem quiser conferir. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.